Caros alunos, mais uma aula sobre tópico frasal. Segunda e última aula sobre este assunto, pelo menos na sequência que nós temos agora. Claro que nós vamos retornar a esse tópico mais adiante, mas é fundamental que vocês aprendam de uma vez. Vejam bem, aqui nós temos uma informação que é muito pouco trabalhada, precisava ser mais desenvolvida. Então vamos aprender isso aqui porque o INEP faz muita questão de que os parágrafos tenham um núcleo, que eles tenham uma ideia central, uma sentença tópica ou tópico frasal. Vamos lá. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês que vai ajudar bastante. O primeiro ponto é que nós temos, no tema que é fornecido pela prova, a ideia central da redação. Tudo na redação vai girar em torno dessa ideia nuclear que nós chamamos tema. Então esse aqui é o tópico frasal dos tópicos frasais. Eu chamei aqui de tópico maior. Dê o nome que quiser. O importante é entender. Então o tema é o nosso tópico maior. Mas ele vai ficar onde? Ele vai ficar na introdução. O INEP coloca isso como condição para vocês. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Então, a primeira coisa é pegar o tema e colocar na introdução. Mas ele tem que ficar primeiro de tudo? Não. Apesar de chamar tópico, ou seja, a ideia de estar no topo, lá em cima, não precisa o tópico frasal, não precisa a sentença tópica estar lá em cima. Ela muitas vezes aparece no meio, às vezes aparece até no final. Mas o importante é que as informações daquele parágrafo girem em torno deste tópico frasal. Ok? Então, o tema ele vai ser pego e colocado na introdução. Muitas vezes você vai fazer uma preparação antes, você vai contextualizar. Existem muitas possibilidades para isso. Mas o importante aqui é saber que o tema tem de estar na sua introdução. E uma vez ali, ele governa toda a sua redação. Tudo que você coloca para frente tem que girar em torno desse tema. Ok? Colocado o tema na introdução, nós temos que nos preocupar com a tese, ou seja, qual é a minha opinião sobre esse tema? Qual é a minha opinião? Porque a tese é uma opinião. Enquanto você não se posiciona diante do tema, você não tem tese, você não tem opinião. Quando você simplesmente fala de contextos históricos, apresenta dados, informações, você não está se posicionando. Você se posiciona quando assume uma postura de ser contra, a favor, em termos, em relação a alguma coisa. No caso aqui, nós buscamos a causa dos problemas e encontramos duas frentes para trabalhar. Uma frente no Estado, outra frente na sociedade, porque o tema que vai ser trabalhado é justamente o tema que nós trabalhamos naquela redação. A necessidade de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Eu fiz uma redação aqui, fiz uma análise geral e fiz uma análise detalhada sobre esse tema. Então, vocês têm aí, por favor, esta aula está na dependência das duas anteriores. Muito bem. Colocamos aqui a tese. A tese é o meu posicionamento acerca do tema. Essa tese tem duas partes. Ela tem o argumento 1, tem o argumento 2. Ela tem um posicionamento 1, posicionamento 2. Esse argumento 1 ele vai se tornar o tópico frasal do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Esse argumento 2 vai se tornar o tópico frasal do meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Vejam bem que daqui até aqui, tudo está na introdução. Vejam só, o tema, tese e os dois argumentos que compõem essa tese. Na realidade, a tese são os dois argumentos. Então, tudo isso aqui está na minha introdução. Isso aqui está no desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento. Ok. Uma tese com duas partes é fundamental, porque desses dois argumentos aqui vão surgir o tópico frasal 1 e o tópico frasal 2. Ótimo. No final das contas da minha redação, formularei o tópico frasal 3. Esse tópico frasal 3 nada mais é do que um retorno ao tema
porque ele é o centro das minhas atenções, ele é o centro em torno do qual vão girar todas as informações do texto. Além disso, eu tenho que preparar a minha proposta de intervenção para solucionar o problema que eu descrevi no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o problema que eu desenvolvi no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, o que eu faço? Eu retomo ao tema já arranjando a minha proposta de intervenção para solucionar 1 e 2. Então, se aqui a minha tese se divide, se bifurca em 2 argumentos, um falando que o problema da falta de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro se deve a falhas e omissões do Estado, aqui então eu vou desenvolver no parágrafo 2º o tópico frasal relacionado com isso aqui, que vai dizer, que vai falar, que vai argumentar sobre as falhas e omissões do Estado. Se a segunda parte da minha tese fala sobre as falhas e omissões da sociedade, o meu tópico vai ter essa característica, essa ideia, e na hora de apresentar a proposta de intervenção, eu soluciono essa ideia e soluciono esta aqui. Ok? O 1 quer dizer isso aqui, o 2 quer dizer isso aqui. Tranquilo? Vamos, na prática, ver o tema e analisar cada parte separadamente. O tema proposto, de novo, não tem problema repetir, a necessidade de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Pegaram isso. Esse tema foi inserido como tópico frasal maior. Eu estou colocando entre aspas, porque essa é uma expressão que eu uso, tá? Dê o nome que quiser. Então, foi inserido como tópico frasal maior na introdução da redação examinada. Esta aí. Está nas linhas 1, 2 e 3. Quando eu passei para este quadro, é claro que não deu mais para combinar 1, 2 e 3. Eu estou me referindo a linhas 1, 2 e 3 na redação anterior, porque lá eu escrevi daqui até aqui. Aqui eu escrevi na metade, então não coincide. Ok? Linhas 1, 2, 3, lá. Vejam bem como que foi feito. O Sistema Único de Saúde do Brasil, apesar de oferecer atendimento gratuito, universal e irrestrito, se ressente de problemas estruturais e funcionais que apontam para a sua urgente necessidade de organização. Ótimo. Ok. Cadê o tópico frasal, professor? Está aqui. O tópico frasal é o tema diluído aqui dentro. O que é diluir? É pegar uma gota, um pouco de água, você joga ali. Então eu tenho uma gota, que é o meu tema, está, né, num pouco de água, que é o restante das minhas informações. Mas tem que estar tudo muito bem articulado, muito bem harmonizado. Vejam, necessidade de organização do Sistema Único de Saúde do Brasil. Tema, necessidade de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Então eu peguei o tema e joguei aqui. Ah, mas não está na sequência. O que importa? Importante é que a necessidade de organização do Sistema Único de Saúde é o meu tópico frasal. Este parágrafo inteiro está girando em torno dessa ideia. Aliás, a redação inteira. Então, está corretinho. Não tem problema, o tópico está aqui, de jeito nenhum, é o mais comum. Não tem problema ele estar no meio, não tem problema ele estar no final, e nem tem problema ele estar um pouco separado assim. Lembrando também que este parágrafo continua. O parágrafo de introdução, na nossa redação original, não termina aqui. Ok? Vem logo depois a tese, vocês se lembram disso. Vamos lá. Feito isso, enlaçado o tema e jogado na minha introdução, eu tenho que me preocupar com o meu posicionamento diante do tema, para fazer surgir a minha tese, com 2 partes, com 2 argumentos, que eu chamei argumento 1 e argumento 2. A tese é a seguinte: a desorganização do SUS tem como causas as falhas e omissões do Estado e as falhas e omissões da sociedade. São 2 posicionamentos meus. Ou é um posicionamento dividido em 2 partes, você pode pensar assim também. Então, vejam bem, trata-se de uma tese dividida em 2 argumentos. Argumento 1, nós vamos ver, argumento 2. Mas, de cara, já dá para ver aqui. O primeiro argumento, omissões, falhas e omissões do Estado. Segundo argumento, falhas e omissões da sociedade. Se eu consigo acertar bem na tese,
toda a minha redação tende a dar certo. Se eu já sei escrever. Se eu escolher mal as duas partes da minha tese, ou pelo menos uma eu escolher mal, aí toda a minha redação vai se ressentir deste problema. Ela não vai avançar bem. Tá? Pode ser um desastre até. Então vamos aqui. Argumento 1. O SUS está desorganizado por causa das falhas e das omissões do Estado. Esse é o primeiro argumento. Obviamente que esse primeiro argumento ele vai se tornar meu tópico 1. O meu segundo argumento vai se tornar meu tópico 2, mas vamos um de cada vez. Argumento 1 e argumento 2. Qual que é o argumento 2? O SUS está desorganizado por causa das falhas e das omissões da sociedade. Eu tenho que enfrentar o argumento 1 com argumentos. Eu tenho que defender esse ponto de vista que eu assumi com a força dos argumentos, exemplos, comparações, dados estatísticos, frases de autores conhecidos, comparações. Tem N processos que nós, inclusive, já avaliamos e vamos avaliar com mais detalhes ainda. O argumento 2, o SUS está desorganizado por causa das falhas e das omissões da sociedade, vou enfrentar também. Ótimo. Agora eu vou criar o tópico frasal do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que vai ter no meu tópico frasal 1? O argumento 1. A gestão deficiente e a falta de uma postura mais atenciosa com o setor. Veja bem, eu peguei o tópico, o argumento 1 e trouxe para o tópico 1. Gestão deficiente e falta de uma postura mais atenciosa não é justamente as falhas e as omissões? Olha só. Argumento 1. O SUS está desorganizado por causa das falhas e das omissões do Estado. Então, eu traduzi falhas e omissões do Estado para essa frase aqui. Gestão deficiente, gestão do Estado. Gestão deficiente e a falta de uma postura mais atenciosa com o setor. Deficiência é falha. Falta de uma postura mais atenciosa é omissão. Não faz. Ah, mas não é exatamente omissão, é quase que um eufemismo para omissão. Mas está valendo do mesmo jeito, é você ter habilidade de desenvolver. Vamos ver como que foi feito? Esse é o nosso segundo parágrafo, pelo menos parte dele. De início, há que se ressaltar o compromisso constitucional assumido pelo poder público de ofertar à população saúde de qualidade. Conquanto isso esteja claro na Carta Magna como um direito fundamental, a gestão deficiente e a falta de uma postura mais atenciosa com o setor tem transformado a vida de quem necessita de atendimento médico e hospitalar em um martírio. Vejam vocês que o tópico frasal está aqui, ó. Gestão deficiente e a falta de uma postura mais atenciosa com o setor. Está aqui. Mas todo o restante, aqui para cima, são informações que estão dando base, estão justificando a minha ideia nuclear, que é essa aqui. Não interessa ela esteja aqui, ó. Não interessa isso. Tudo foi uma preparação para se chegar a isso. Se não, vejamos. Vale ressaltar o compromisso constitucional assumido pelo poder público. Já que nós estamos falando de falhas e omissões do Estado, já trouxemos poder público para cá. E dissemos que o poder público está atrelado à Constituição. Ele tem obrigação de fazer. Ele tem obrigação de dar saúde de qualidade. Já entramos com a ideia do Estado. A população, saúde de qualidade. Trouxemos a ideia para não perder. Conquanto isso esteja claro na Carta Magna, reforçamos a ideia de compromisso com um direito fundamental. Falamos que saúde é um direito fundamental. E aí entramos com a ideia que é o tópico 1. A gestão deficiente e a falta de uma postura mais atenciosa com o setor tem transformado a vida de quem necessita de atendimento médico e hospitalar em um martírio. Me parece que na original está escrito em um verdadeiro martírio. Tá? Até aqui ficou claro. Tópico 2. O tópico 2 está relacionado com o argumento 2. Veja bem, argumento 2. O SUS está desorganizado por causa das falhas e das omissões da sociedade. Duas frentes, uma frente de problemas no Estado, uma frente de problemas na sociedade. Se eu coloquei na minha tese primeiro Estado
depois sociedade, eu devo desenvolver primeiro o Estado, depois sociedade. Se eu coloquei que primeiro é sociedade, depois o Estado, aí eu vou desenvolver primeiro sociedade, depois Estado. Eu devo colocar na ordem que aparece lá, ok? Então, pegamos essa ideia aqui de falhas e omissões da sociedade e fizemos o tópico 2. Reticências porque tem mais informação para cá. Comportamento passivo e conformista da sociedade. Esse é o tópico que foi gestado a partir do argumento 2. Comportamento passivo e conformista da sociedade. O que é um comportamento passivo? É omissivo. Conformista é omissivo, mas aí você não está discutindo as falhas. Para a sociedade, essa omissão é a falha dela. Tranquilo? Vamos passar para lá, então, o parágrafo 3º, para ver como que foi inserida essa informação do tópico 2. Outro ponto que merece uma séria abordagem, por quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós colocamos assim, olha só. Onde é que está ele? De início. Está aqui, ó. Colocamos aqui, de início. Esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seja, o segundo da redação. De início, que você ressaltar. Muito bem. Agora, outro ponto que merece uma séria abordagem é o comportamento passivo e conformista da sociedade. O tópico frasal veio bem em cima. Nós colocamos aqui a frase de passagem, o articulador, um operador argumentativo. Outro ponto que merece uma séria abordagem é o comportamento passivo e conformista da sociedade. Pronto, está aqui o tópico. Tudo que eu colocar aqui agora tem que estar atrelado a essa ideia. Então, comportamento passivo e conformista da sociedade em face de um problema que a atinge com habitual gravidade. É necessário abordar isso. Essa letárgica omissão, de novo, reforçando a ideia, que é nuclear, essa letárgica omissão tem uma principal causa, 2 pontos. Os séculos de falta de participação social e de exercício pleno da cidadania. Aqui, participação social, nós estamos trabalhando com a ideia de sociedade. O tópico não é as falhas e omissões da sociedade? Então nós estamos aqui martelando isso. Sociedade, séculos de falta de participação social, exercício da cidadania, social, cidadania. Desde os albores da formação colonial do Brasil, o povo, ouve políticos falar de democracia, de novo, democracia, poder do povo, mas não sabe bem o que é. Assim, aprendeu a ser comandado, o povo, mas não sabe comandar. Ou seja, não exerce bem o seu direito constitucionalmente garantido de fazer valer os seus interesses como povo. Ótimo. Vejam bem, este é um parágrafo completo. O INEP diz o seguinte, que cada parágrafo tem que ter uma estrutura completa, com início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não adianta aquelas redações em que o candidato fica lá naquela euforia, naquele afã de colocar muitas informações, porque ele guardou muitas informações, ele vai, então, colocando um monte de fragmento de ideias na redação. Isso tem pouco valor na prova do Enem. Então, vejam só, abrimos aqui com o tópico frasal, desenvolvemos e concluímos. Assim, aprendeu a ser comandado, mas não sabe comandar. É um parágrafo com início, meio e fim. O anterior também tem início, meio e fim. Mas tem que ter um assim mostrando que é conclusivo? Não. Você tem que, de alguma forma, levar o seu parágrafo para uma finalização. Existem N formas de fazer isso. Treinando, a gente chega lá. Nós estamos numa abordagem teórica. Isso é base para o treinamento bem feito. Mas é treinando muito que nós vamos chegar lá. Mas primeiro tem que visualizar. Ótimo, ótimo, professor. Já fizemos a introdução, já fizemos o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento, agora o quarto parágrafo é a conclusão. Ok. Então, tópico 3. O que nós falamos do tópico 3? É um retorno à tese. Chega aqui comigo. Olhem só. Tópico 3. É um retorno ao tema. Desculpem, eu falei tese. É um retorno ao tema. Porque o tema é a nossa ideia
principal. É um retorno ao tema, mais argumentos 1 e 2 para solucionar. Vamos voltar. Tópico 3. Fica evidente, portanto, a necessidade de uma profunda e ampla organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Opa, nós voltamos ao tema? Voltamos. Olha o tema aqui. A necessidade de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Vamos ver aqui o tema? A necessidade de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Olha o tema aí. Onde ele está de novo? Ele está no início. A necessidade de organização do Sistema Único de Saúde brasileiro está no início, foi desenvolvido e aqui ele foi retomado. Para cá, ele foi retomado. Fica evidente, portanto, a necessidade de uma profunda e ampla organização do Sistema Único de Saúde brasileiro. Tem que saber retornar com isso para o seu texto. Para o seu parágrafo seguinte. Senão vai caracterizar uma redundância, a redação não avança, mas aqui não. Isso foi citado lá no início, está sendo citado aqui no final. Tá? Está muito bem trabalhado. Então, vamos ver. O que eu faço? Eu faço um retorno ao tema, já fizemos, retorno ao tema, e aí eu apresento o argumento 1 e o argumento 2, claro, é de forma criativa. Eu tenho que pegar aquela ideia na essência e trazer para cá. Com o ânimo agora de propor solução. Vejamos. Cabe ao poder público... Opa, aqui, já é a ideia nuclear voltando. Por quê? No argumento, no tópico 1, o que nós colocamos? Opa, argumento. Argumento, aqui. Ó. Argumento 1, o que nós colocamos? O SUS está desorganizado por causa de falhas e omissões do Estado. Então, aqui, do Estado. Cabe ao poder público. Mesma coisa de falar que cabe ao Estado. Cabe à administração pública, cabe aos poderes públicos. Então, cabe ao poder público o inadiável dever de tornar uma realidade a garantia de acesso à saúde de qualidade a todos os cidadãos. E tornar uma realidade, que nós falamos aqui que a própria Carta Magna manda ele fazer isso. Não é? Nós dissemos isso aqui, ó, isso está escrito aqui. Não. Está escrito aqui, ó, né? Carta Magna aqui, ó, tá? Nós dissemos que é um compromisso constitucional. Então, se cabe ao poder público resolver, então é com ele que nós vamos tratar aqui. Tranquilo? Agora vamos para o argumento 2, que vem para cá agora. Olha o argumento 2 aqui. O SUS está desorganizado por causa das falhas e das omissões da sociedade. Então, argumento 2. Já a sociedade, ali, já a sociedade cumpre o dever de se empoderar por intermédio da informação e do exemplo das nações que aprenderam a ser democráticas. E aí a gente continua. Perceber uma dinâmica interna e a importância dos tópicos frasais na redação é isso. Então nós precisamos guardar essa informação e na hora de escrever levar em conta. Está tudo muito bem dividido aqui. Peguem essa aula, assistam mais uma vez, até gravar, porque aí você sai na frente. As pessoas têm o hábito de ver muito por cima e achar que já está pronto. Não, nós vamos estudar. Fazendo isso, nós vamos fazer bem diferente da maioria. Ok? Forte abraço para vocês, até a próxima.